Olá, igreja! Mais uma vez estamos aqui e hoje eu gostaria muito de, junto, com você, podemos refletir um pouco sobre a oração de Jesus, sobre como ele nos ensina na sua oração. E eu sei que o texto é bastante conhecido de vocês, mas hoje eu gostaria de mostrar algo que vai nos direcionar na nossa caminhada. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele está com os seus discípulos e ele está ensinando a oração do Pai Nosso, ele não está só ensinando a orar, não é só isto. Ele está ensinando como é que ele vê as coisas, ele está ensinando a sua visão, ele está mostrando a sua cosmovisão. Então, o mestre naquela época, e é por isso que os discípulos falam para ele: mestre, nos ensina a orar. Assim como os discípulos de João também foram ensinados a orar. Porque através da oração, a forma que o mestre orava, era mostrado para os discípulos como é que ele queria ver as coisas. Como é que ele tinha uma visão do mundo, uma visão de Deus, uma visão da espiritualidade, uma visão da vida, uma visão das pessoas. Então, através da oração do mestre, se conhecia como é que o mestre pensava, como é que o mestre via as coisas e como o mestre sentia e como é que ele ia conduzir a sua vida. Então, uma oração, meus irmãos, não é simplesmente falar com alguém, porque certamente que nós sabemos orar, nós fechamos os olhos, por exemplo, e dirigimos uma palavra a alguém. Mas não é só isto que Jesus está mostrando através da oração. A oração de um mestre significava a sua cosmovisão, como ele vê tudo, o mundo, a vida, a razão, a lógica. E é por esta razão também que alguns adolescentes, quando vão para a escola no ensino fundamental, que têm contato, o primeiro contato com a filosofia, começam a se questionar, porque é através da filosofia que eles começam a pensar sobre por que eles estão ali, de onde eles vieram, para onde eles vão, começam a pensar a razão, a lógica da vida, da sua existência, dos seus sentimentos. Então eles começam a fazer 1000 questionamentos. Então, a oração de Jesus, o Mestre Jesus, está nos dando uma visão de como ele é, de como ele pensa, do que ele sente e do que ele almeja, qual é o seu objetivo. Então, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 6 e aprendam então a viver através dessa oração. Capítulo 6, a partir do verso 9, que diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, o que o Senhor estava mostrando através dessa oração? Ele não estava só dizendo, olha, você repete essa oração. Não, ele está falando assim, olha, quando você estiver orando, é necessário que tenha algumas prerrogativas. É necessário que você siga uma visão, para que então você possa viver, para que você possa se conduzir, para que você possa se orientar. E a primeira dela está exatamente nos primeiros versos, quando então ele diz, Pai nosso que está no céu. É um reconhecimento da existência de Deus, e um Deus que ele não está distante, ele é um Pai muito próximo e ele é nosso. Então representa que Deus não é uma posse minha, não é uma posse da igreja, não é uma posse de qualquer comunidade, mas é um Deus que está conosco. Então representa a comunhão, representa a união, representa que Deus está de livre acesso a qualquer pessoa. Então, se eu, como cristão, que estou vivendo nessa época, eu preciso pensar que quando eu falo Pai Nosso, primeiro eu falo de alguém muito próximo a mim, mas não só próximo a mim, próximo a todas as pessoas. Então, significa que
Quando eu me dirijo a Deus, eu preciso, no mínimo, me preocupar que Deus quer comunhão. Então, se eu preciso ter comunhão com a igreja, por exemplo, eu preciso saber que Deus ele está de livre acesso para qualquer pessoa, não é só meu, não é só na igreja de Parque Novo Mundo, não é só em outra igreja que se encontra Deus, porque Ele é Pai, Ele é próximo. E há de se ter a necessidade dentro do meu coração, dentro do seu coração, de que Deus seja reconhecido como Pai. Então, esse deve ser o meu pensamento. Então, quando eu estou orando, quando eu estou vivendo, e ele continua falando o seguinte: venha o teu reino, deve morar dentro do meu coração, quando eu estiver orando, quando eu estiver praticando os meus atos, qualquer que seja ele, a minha relação com o trabalho, a minha relação com as outras pessoas, de que eu preciso estar desejando o reino de Deus. Estou necessitando que Deus então comece a reinar. E é algo que é fundamental no reino de Deus, onde ele reina, onde então ele é soberano, que haja paz, que haja amor e que haja justiça. A minha vida deve buscar isso, a paz. A minha relação com as pessoas deve ser uma relação de paz ou na busca da paz. A minha relação com as pessoas, a minha relação com o mundo, a minha relação com a sociedade deve ser na busca pelo amor. Eu tenho que olhar para qualquer pessoa e ver ela como exatamente uma pessoa muito importante, porque o reino de Deus estabelece em mim, através de mim, o amor. E também a justiça. Então eu não quero algo só para mim, eu preciso querer isso algo para o outro também. Por isso eu tenho insistido em que nós, quando então estamos pedindo algo para o nosso governo, que haja justiça, porque a justiça ela é de Deus. Pode não ser de alguma pessoa, de algum governante, de algum vereador, senador, seja ele qual for, mas tem que ser de um cristão. Precisa ser de um cristão. Então, a minha relação com o mundo, a minha relação comigo, ela deve ter como primordial que Deus reine. E reine desta forma, em paz, amor e justiça. E ele vai além quando então ele fala assim, dá-nos não é me dar, mas dá a todos o alimento que nós precisamos. Então, é certo de que nós temos orado, por exemplo, por nossas vidas, para que haja mantimento nas nossas vidas, para que haja mantimento na nossa igreja, mas eu não posso só pensar na nossa igreja, eu não posso só pensar na minha vida, eu tenho que pensar para todas as pessoas. Quem tem a mesma cosmovisão de Jesus Cristo deve pensar que o meu pensamento deve ir além. Lembra quando então nós reunimos as cestas, que nós entregamos uma parte dessas para a ONG? É que nós estamos pensando que o nosso papel como cristão deve ser de que eu preciso de alimento, mas não sou só eu. Portanto, é na oração, meus irmãos, é na vida de oração que nós vamos reconhecer isso. A cosmovisão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele segue dizendo, perdoa as nossas ofensas. É uma visão sobre a nossa limitação, de quem sou eu. Eu devo estar preocupado, por exemplo, se eu estou pecando, se a minha forma de viver está adequada ao que o Senhor deseja. Você precisa estar pensando sobre isso. A sua forma de viver está adequada com o que o Senhor deseja? Você está fora dos parâmetros, então você está fora da vontade de Deus. Estando fora da vontade de Deus, você está em pecado. E o pecado ele não é só uma questão moral, ela é uma questão existencial. É o que eu penso, é o que eu sinto, é como eu vivo. Então, há de ter dentro de nós, no seu pensamento, na sua vida, uma preocupação se você está pecando, se você está ofendendo as pessoas, ofendendo o próprio Deus, se a sua relação com as pessoas está coerente com o que o Senhor Jesus Cristo está nos propondo. Por isso, se nós pensarmos assim, a gente consegue viver em meio a qualquer situação. E ele segue, então, dizendo o seguinte, não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós precisamos, na nossa existência, no nosso dia a dia, como cristãos, pensarmos
Com quem que nós nos parecemos? Com quem que você se parece? Você se parece mais com o Senhor ou você se parece mais com o maligno? Os seus interesses estão mais na busca de uma satisfação própria, de um desejo só seu, ou ele é mais abrangente, ele envolve mais pessoas, ele envolve a sua comunidade. Nós precisamos pensar com quem que nós nos parecemos mais. Nós nos parecemos mais com o Senhor, que é uma vida dedicada, que é alguém que, querendo e desejando alcançar o povo, morreu em nosso favor. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra como é que o Senhor pensa e ela nos mostra como é que então nós temos que começar a pensar. E eu quero relembrar aqui esses pontos para você, a fim de que nós consigamos aguentar esse tempo difícil, que nós preservemos a nossa fidelidade no Senhor, que nós honremos o nome que nós levamos. Então eu não quero te ensinar a orar, mas eu quero te ensinar a ver a oração do Senhor Jesus Cristo como um propósito de vida, como um propósito de vida do cristão. Portanto, pense nesse Pai, um Pai presente, um Pai com você, um Pai que tem que estar do seu lado. Nós, na nossa oração, precisamos desejar o Senhor. Você precisa se questionar quantas vezes você fala com o Senhor, quantas vezes você se aproveita da presença do Senhor. Ou você só ora então quando é convocado, ou você só ora como um ritual nas horas das refeições, ou você conversa com Ele. Você entende que Ele faz parte de você. E fazendo parte de você, Ele também faz parte dos seus irmãos. Porque se você não tem relação, por exemplo, com a igreja, que são os seus irmãos, está acontecendo alguma coisa diferente. A sua forma de viver não é igual ao do Senhor. Portanto, nós precisamos nos questionar, não para nos punir, mas para voltar para o caminho que nós deveríamos estar traçando até hoje, muito embora a gente está vivendo um pouco distante uns dos irmãos. A comunhão é algo essencial para as nossas vidas, eu e você devemos desejar. E seguindo, quando ele fala do reino, né, você deve ser aquele que coloca uma placa na frente e fala assim, essa minha forma de viver deve fazer com que prevaleça a paz, o amor e a justiça. Você deve se preocupar com o seu alimento, porque ele é necessário para você viver, mas você deve se preocupar também com o alimento do próximo, daqueles que você diz amar. E o Senhor ama todo mundo, não é só quem está perto. Então, nós devemos ter essa preocupação uns com os outros, e principalmente com os que estão próximos, para que a gente possa estar seguindo o Mestre do jeito como ele fala que deve ser. Nós devemos nos preocupar se a nossa existência está coerente com os desejos do Senhor, porque caso contrário, nós precisamos no mínimo nos arrepender. Uma vida tem que ter arrependimento. Tem gente que diz o seguinte, eu não me arrependo nada do que eu fiz, eu só me arrependo do que eu não fiz. Olha, eu gostaria de ser como uma pessoa assim, mas eu posso dizer para vocês que eu não sou. Eu me arrependo muito de muitas coisas que eu fiz. Não que isso fica pesando o tempo todo na minha cabeça, mas o arrependimento faz com que a gente confesse os nossos pecados. Me parece que o Senhor está falando que nós somos imperfeitos. Então, quem é imperfeito deve estar se analisando com um pouco mais de cuidado e que isso seja essencial para a sua vida, para você continuar vivendo. E aí, então, ele fala assim, Senhor, e não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Então, fuja da aparência do mal, fuja desta semelhança que há com o inimigo, de um pensamento egoísta, de desamor, falta de comunhão, sem relacionamento com Deus e consigo mesmo. Falta de cuidado com o seu corpo, com a sua mente, com a sua existência. Eu quero convocar vocês a pensar mais em como vocês estão vivendo e da forma como vocês devem continuar vivendo. Porque isso é importante para que a gente continue firme na nossa caminhada. E por isso o Senhor está nos mostrando, não
simplesmente como fechar os olhos e dirigir uma palavra a Deus, mas como viver, como Ele quer que você viva e como vai ser bom para você através dessa visão do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te cubra, e que o Senhor te proteja, e que o Senhor te livre das coisas que estão te fazendo mal. E que a nossa caminhada seja exatamente ou muito bem parecida com a forma como o Senhor está nos propondo. E é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para todos. E que o Senhor Jesus Cristo, que tem nos ensinado, abençoe a tua vida e abençoe a minha também. É no nome do nosso Senhor Jesus é que então eu desejo isso para você e que essa seja a nossa oração. Amém? Deus te abençoe.